Infelizmente, vocês vão ter que fazer uma opção. Ou cultiva micro ou cultiva orquídea grande. Ou dentro do teu orquidário, você separe uma parte onde você vai cultivar as tuas micro-orquídeas e uma parte onde você vai cultivar as orquídeas grandes. Se você cultivar as duas juntas, algumas espécies vão até sobreviver, mas nem todas. Ou você vai perder as suas catleias, os seus bulbofilhos por excesso de umidade, ou você vai matar as suas pleurotárias ou as suas gliadelas, masdevalhas, por falta de umidade. Então, infelizmente ou felizmente, vocês têm que ter primeiro com a aeração, tudo. Só que meus pleurotários que estavam na madeira estavam todos em cima. O que eu fazia? Regava tudo em cima, caía a água embaixo, molhava todas as masdevalhas. O que acontecia? Afungava e eu perdia todas as masdevalhas, todas as dráculas. Aí eu falava, poxa, drácula e masdevalha é delicada, ela não aguenta cultivo. A culpa não era minha, a culpa era da planta. E na verdade não é nada disso. E a gente que muitas vezes não observa essas coisas. E a gente precisa observar isso. Então hoje, como que eu faço hoje? Eu cultivo masdevalha, cultivo drácula, cultivo Hofmannsegella, cultivo orquídea terrestre, cultivo oncídio, cultivo pleurotários. Mas o que que eu faço? Dentro do meu espaço, eu vou separando, limitando locais onde que eu vou colocar as masdevalhas que eu não vou interferir na rega. Locais onde que eu vou colocar ali as Hofmannsegellas ou algumas acianteras aí rupícolas, que eu não vou ter problema com a rega. Então eu separo os locais aonde que eu vou cultivar essas plantas, para justamente, quando eu for regá-las, eu poder regar esses grupos em separados. Então esse cuidado eu preciso ter, porque senão a gente vai perder muita planta. E perde mesmo, você acaba matando todas as suas plantas. Com relação ao ambiente, qual a diferença entre molhado e umidade ambiente? Vocês sabem a diferença disso, gente? Alguém poderia arriscar? Umidade ambiente é umidade natural. Sem você precisar regar, ele já está lá. Não. Sim, mas aí o que a gente vai fazer? É justamente isso. Porque muitas vezes a questão da diferença do substrato é essa, eu preciso separar as plantas. Quando eu entro no ambiente, eu tenho que tomar um cuidado muito grande que na criação que eu faço do meu ambiente, eu tenho que fazer com que essa umidade ela não seja perdida por total, ela se mantenha dentro do ambiente. Tá? E isso muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, mas isso é complicado. Para vocês terem uma ideia, como que eu faço isso na minha casa? Eu faço com sombrite. O sombrite, ele já te cria isso, ele já consegue te manter essa umidade ambiente. Para vocês terem uma ideia, como é que eu faço isso? Eu normalmente coloco o sombrite, duas telas de sombrite de 50%, distantes entre elas 30 centímetros. Aqui eu formo um colchão de ar. Esse colchão de ar já isola os dois ambientes. E na maioria das vezes, esse ambiente embaixo, eu consigo manter uma umidade ambiente dentro dele, sem eu precisar ficar molhando as plantas toda hora. Porque o que acontece? A planta, ela não gosta de ficar com o pé molhado. Normalmente, nenhuma orquídea, e pelo menos assim, ou as mínimas, são algumas mínimas exceções, mas a orquídea ela não gosta de ficar com o pé molhado. Ela gosta de umidade, ambiente, mas não de ficar com o pé molhado. Né? Então esse é um cuidado que a gente precisa ter bastante. Conseguir fazer com que essa umidade ambiente eu consiga manter dentro do orquidário. E tem mais um segredo, gente, que normalmente a gente compra muito orquídea, né? E assim, todo mundo gasta dinheiro na compra de orquídea, mas do dinheiro que vocês gastaram comprando orquídea, em porcentagem, quanto que vocês gastaram para a estrutura de vocês cultivar orquídea? Quanto que você gastou? 15%. Quem que gastou mais de 15, 20%? Muito pouco. E esse é o grande segredo, gente. Não, você pega a orquídea, eu vou pendurar lá, vou colocando e não gasto dinheiro na minha estrutura. Eu preciso, se eu gastei R$100 numa orquídea, eu tenho que gastar R$100 numa estrutura. Da mesma forma, gente, não imaginem que você vai conseguir ter sucesso se você não investir na sua estrutura para cultivo de orquídea.
Invista no seu orquidário, invista em sombrite, invista na sua estrutura, invista em vaso ou local que você vai plantar. Porque se você não fizer isso, só investir em planta, infelizmente você vai ter muita perda, muita doença. Tá? Então, vamos aí não só gastar em orquídea, mas gastar em investir na nossa estrutura. De policarbonato mantém também a umidade? Olha, eu não sei te dizer se ela mantém, porque eu não uso. Tá? Normalmente eu uso ou aquele plástico, tá? Eu utilizo o policarbonato, mas eu uso ele simplesmente para mim. São plantas onde que ela não pode receber chuva, né? Então eu protejo ela da chuva, mas não como sendo algo que cubra o orquidário inteiro. Tá? Então eu não sei te dizer se isso vai gerar um excesso de calor. Depende da região. Se for a região interior de São Paulo e faz quase 40 graus no verão, colocar um... Vai torrar. Então normalmente você pode ver que assim, é necessário, porque eu sempre, ao local onde eu tenho uma temperatura muito alta, eu sempre aconselho, você cria um colchão de ar, você tem que ter esse colchão de ar que ele isola as suas plantas do ambiente lá fora. Isso normalmente você faz com dois sombritos, 2 camadas de sombritos, não uma colada na outra, mas com uma distância de 30 a 40 centímetros. Luminete também, mas você pode ver que o luminete sozinho, ele não detém. Isso é invisível para a gente, mas ali entre o luminete e o sombrite que está em cima, ou o plástico que está em cima, existe um bolsão de ar ali. E aquele bolsão de ar que faz o isolamento e essa temperatura fica mais baixa. Então, essa é a necessidade disso. E para controlar a umidade, rega o chão. Rega o chão. Exatamente, outra opção muito viável. Bom, vamos lá, gente. E as espécies que a gente vai cultivar? Então, aquilo que a gente estava falando anteriormente, tá? Primeiro eu tenho que se escolher as espécies que eu vou cultivar no meu ambiente. Agora, vocês conhecem o ambiente que vocês cultivam orquídea? Cada um conhece o seu ambiente? Conhece como que é o seu ambiente? Se ele é úmido, se ele não é úmido, se ele é seco. Então, a partir daí que você conhecer o seu ambiente, que você vai selecionar as espécies que você vai cultivar dentro dele. Exatamente como a gente faz, né? Não, a gente vai lá comprando um monte de orquídea, põe, e aí depois a gente fala, agora eu vou criar um orquidário para colocar minhas orquídeas. E na verdade deveria ser realmente ao contrário. Tá? Eu primeiro criar um ambiente para as orquídeas, fiz o meu ambiente, aí eu começo a adquirir as plantas que eu vou fazer. Então, normalmente, como a gente não faz isso, e dentro das plantas que a gente tem, então você começa, através do conhecimento, lendo um pouco, sabendo o que é cada espécie, você já vai separando por grupos. E dentro do teu ambiente, dentro do teu orquidário, você vai separando os locais aonde você vai cultivar esses gêneros ou esses pequenos grupos. Um ambiente mais seco, um ambiente mais úmido, né, gosta um pouco mais de ventilação e assim por diante. Essa é a parte mais importante. E por isso do investimento na estrutura precisa fazer. Não adianta a gente pensar que não vai investir em estrutura e vai ter sucesso em cultivo de orquídea. Ok? Esse daqui é um dos ambientes que eu tinha em casa. Tá? Esse daqui é um ambiente que eu tinha em casa, foi logo quando eu montei ele. Tá? Aqui é um outro ambiente de uma orquidário de alguns amigos, né? E aqui é um ambiente que você veja, cada ambiente você precisa entender, cada ambiente, como é que ele funciona, para que ali eu possa cultivar determinada planta, determinada espécie, porque senão eu não vou ter sucesso. Eu não posso cultivar uma constância no mesmo local que eu cultivo uma planta terrestre. Infelizmente eu vou matar uma, vou matar a outra. Não tem jeito. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. E aí eu crio esses microambientes e ali eu vou cultivando as plantas. Né? Meio de cultivo. Como que a gente cultiva? Como que eu cultivo a minha micro-orquídea? Eu resolvi padronizar. Então, todas as minhas plantas, pleurotales, eu cultivo em madeira. Então, 90% das minhas plantas são em madeira. Masdevalio, eu cultivo em vaso. Polfmanceguelas, Aciantheras rupestre, também em vaso, mas em vaso de barro. Então, eu padronizei isso.
E eu tenho as minhas orquídeas terrestres que eu também cultivo em vasos de barro. Tá? Então você tem que padronizar. Não adianta você querer cultivar de várias formas diferentes. Padronize. E aí dentro do teu ambiente que você tem, dentro do microambiente do orquidário que você tem, aí você vai escolher. Ou vai cultivar em vaso, de plástico, ou de barro, ou de madeira, ou de casca, ou tronco, ou algum outro material alternativo. Isso daqui, qual que é a primeira escolha? A primeira escolha é o que a planta precisa, e o que a planta necessita, e o ambiente que você tem. Não é pela beleza, né? Não é o que a gente acha bonito, é o que a planta precisa. E é esse cuidado que a gente tem que ter. Normalmente a gente olha isso de um prisma diferente. Ah não, assim fica mais bonito, assim fica melhor. Não, é o que a planta precisa e de que forma que a gente vai cultivar ela. Então a escolha vai muito do ambiente. Uma outra coisa que é interessante, ou o vaso de plástico, barro, ou as madeiras, né? É o substrato que a gente vai utilizar. Da mesma forma, o ambiente que a gente tem, o microambiente que a gente cultiva as nossas plantas. E aí eu vou escolher ou casca de pinhos, ou esfagno, ou fibra vegetal, ou pedra, ou isopor, ou casca de arroz carbonizada. Porque normalmente a gente vai pelo caminho mais curto. Eu vou chegar para o Marcos: ô Marcos, você cultiva suas plantas? Poxa Marcos, como que é? Suas plantas são bonitas, estão lindas, como que você cultiva? Ah, eu cultivo assim. Aí eu pego a forma que o Marcos cultiva e eu chego em casa e eu planto todas as minhas plantas da forma que ele cultiva. Só que eu não levei em consideração o microambiente do orquidário dele. E muitas vezes o microambiente do meu orquidário é totalmente diferente. O que vai acontecer? Eu vou matar todas as minhas plantas. Isso aconteceu comigo quando eu cultivava Masdevallia e Drácula. Eu montei uma coleção, uma boa coleção, de umas 50 plantas. E 50 espécies. E aí um dia eu estava conversando com o orquidófilo, né? E ele chegou para mim e falou: ô Roberto, poxa, eu cultivava no meu orquidário as Masdevallia, as Dráculas desse jeito, cultivava assim, colocava assado, plantava assim, plantava assado, e virava um monte de touceiras. Minhas plantas eu dividia, eu fazia isso, fazia aquilo, e ficava linda e maravilhosa. Eu falei: poxa, que legal, vou fazer isso com as minhas plantas também. Peguei todas as minhas plantas, tirei substrato, plantei do jeito que ele me falou, da mesma forma, tudo bonitinho, e deixei lá, tudo bonitinho as plantas. Adivinha o que aconteceu? Morreu tudo. Matei tudo. Matei tudo. Tive que começar minha coleção de Masdevallia e Drácula, tudo de novo. Por quê? Porque o meu microambiente, o meu orquidário, não era para ser cultivado daquela forma. E aí o que aconteceu? Matei todas as minhas plantas. Hoje, como é que eu cultivo Drácula e Masdevallia? Eu utilizo normalmente aqueles vasos furados de plástico, né, que vocês viram aí. E eu normalmente coloco um pouco de pedra no fundo e utilizo esfagno e casca de arroz carbonizada. E eu mantenho elas penduradas no orquidário, numa parte onde ela está isolada, que se eu tiver que regar todas as outras plantas, rego e elas ficam ali separadas. Quando eu preciso regar elas, eu rego somente elas, sem problema nenhum. Mas elas estão penduradas e ventiladas. E ali, hoje, não tem problema nenhum, com fungo, com qualquer tipo de problema, e as plantas se desenvolvendo e florescendo muito bem. Então é isso que a gente precisa ter ideia. Não é o segredo, e não existe um segredo do cultivo. A gente precisa observar o nosso ambiente. Não tem atalho para o cultivo de micro-orquídea ou cultivo de orquídea. A gente precisa ter conhecimento das nossas plantas, do nosso ambiente e como que a gente vai cultivar elas. Tá? E aí o sucesso vem. Tá? Então aqui a maioria vocês já conhecem, né, todos esses substratos, que são opções, são ótimas opções, mas dependendo do tipo de planta e como que a gente vai cultivar. Tá? Uma outra coisa interessante, gente, normalmente a gente sempre observa a planta pela parte que a gente vê, e a gente acha sempre que aquela parte é a mais importante da planta, ou seja, a flor e a folhagem. Mas a parte mais importante das orquídeas e a micro-orquídea, ela é muito dependente disso como qualquer outra planta, são as raízes. Então, primeiro, a gente precisa aprender a cultivar as raízes das plantas.
Quando a gente começa a cultivar e aprende a cultivar as raízes, todo o resto vem. A folhagem vem mais bonita, a floração ela vem mais bonita, a planta se desenvolve e cresce muito bem. Porque aqui é por onde que a planta se alimenta, é onde que ela vai conseguir absorver tanto a adubação ou todo o alimento que ela precisa para processar, para que ela possa crescer e se desenvolver. Então, se a gente não aprende a cultivar raiz de planta ou raiz das micro-orquídeas, dificilmente a gente vai ter sucesso no cultivo. Tá joia? Então, preste muita atenção nisso. E normalmente, gente, as micro-orquídeas, como todas as orquídeas, não adianta a gente pegar ela e colocar no vaso e pegar substrato e socar, apertar no vaso lindo e maravilhoso, que a planta vai ficar bonitinha ali. Só o que acontece? A raiz, ela precisa hoje, ela precisa respirar, ela precisa ter ventilação. Como que é uma orquídea na natureza? É só a gente observar, né? A orquídea na natureza, ela está ali numa árvore, ela é uma epífita, e ali as raízes estão em volta daquela árvore. E aquelas raízes, elas não estão ali abafadas, elas estão ali no ambiente. Então ali elas estão absorvendo, que seja o alimento ou mesmo a qualidade. Tem algumas orquídeas que fazem até a fotossíntese pela própria raiz. Então o que acontece? Se a gente hoje abafa a raiz, é um caminho mais rápido para a gente matar as nossas plantas. Então, a gente precisa deixar que essas raízes respirem, que elas tenham ali um ambiente onde elas possam ter aeração. Normalmente é assim que eu cultivo minhas plantas. Eu cultivo elas em madeira, normalmente. Eu prendo elas com linha de poliéster. E na base da orquídea, né, nessa parte de baixo aqui, é onde que eu coloco um pouco, uma quantidade mínima de esfagmo para ela poder se adaptar. E ali depois ela se desenvolve. Por quê? Porque o ambiente que eu tenho, eu criei um ambiente para o desenvolvimento dela. Eu não preciso ficar ali regando toda hora, ela acaba se desenvolvendo e a raiz crescendo, ela vai absorver a umidade. Então é esse que é o grande desafio hoje para a gente, é aprender a cultivar as orquídeas, ou cultivar as raízes das micro-orquídeas. Tá? E como plantar a sua micro-orquídea? Né? E como replantar? É esse cuidado. Só vou saber plantar quando eu conseguir responder todas essas outras perguntas que a gente fez aqui. Como que é o meu ambiente? Qual é o melhor substrato? Qual que é o melhor local onde que eu vou cultivar elas? Se é pendurada, se é no estrado, se é na madeira, de que forma que a gente vai cultivar, se é em vaso. Então tudo isso, quando a gente conseguir responder tudo isso, é que eu vou saber como plantar a minha orquídea, a minha micro-orquídea. O que é importante? Respiração. Não abafar a raiz. Essa raiz ela precisa ficar no local onde que ela possa respirar. Substrato velho, joga fora, não reaproveita. Tá? Economia, muitas vezes uma economia besta. Tá? Então toma muito cuidado. Substrato velho, reaproveitar substrato. Se não presta mais, joga fora. Tá, gente? Toma muito cuidado com isso. Alguns substratos eles deterioram muito rápido, né? Que foi uma opção que eu fiz de trabalhar com madeira, de cultivar em madeira. Dá para só para separar entre as que têm a reserva de água, não é essa? As Santeratérias, assim, e mas as que escolheram que não tem nenhuma reserva, que são só palitinhos, sim. dá para... O que eu faço? Normalmente é aquilo que a gente estava conversando logo no começo. Dentro do orquidário, eu tenho dois ambientes. Como é que eu cultivo em casa? Tá? Eu tenho um ambiente que ele é um pouco mais úmido, que eu consigo concentrar uma quantidade de umidade maior no ambiente, e um que é um pouco mais seco. Essas plantas que têm reserva de água ou que gostam de um clima um pouco mais seco, eu tenho nesse outro ambiente, que é um ambiente na frente da minha casa. O ambiente mais úmido é onde que eu mantenho algumas outras plantas. Dá para usar como critério a fisiologia? Não, nem sempre. Tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, como que eu posso te dizer? No ambiente que elas cultivam, todas essas orquídeas elas vivem normalmente no mesmo ambiente. Para você ter uma ideia, uma Papistiana carnífera. É sombra do extrato. A Papistiana carnífera ela fica na altura das árvores, 20 metros de altitude, vamos dizer assim, uns 20 metros de altitude,
na ponta dos galhos, recebendo sol o dia inteiro e vento o dia inteiro. Né? Então, não quer dizer isso. Então, muitas vezes uma Octomera oifolia, ela é uma planta que ela se adaptou à Mata Atlântica. Então, ela vive num ambiente um pouco mais úmido. Porém, ela não fica molhada. Ela não molha a raiz. Se você molhar ela, manter ela muito molhada, ela acaba apodrecendo ou fungando. Então, em casa, para você ter uma ideia, naquele ambiente mais úmido, o que eu faço? Na parte de cima, eu normalmente coloco Octomera oifolia, as driadelas, algumas plantas que gostam do ambiente mais seco. Eu coloco em cima, pendurado em cima. 20 centímetros para baixo, eu já coloco outras plantas. Eu tenho três alturas que eu coloco as plantas. Então, as plantas que gostam de menos umidade e mais qualidade ficam em cima. 20 centímetros para baixo, já são outro grupo de planta. Mais 20 centímetros para baixo, outro grupo de planta. Então, às vezes, só essa diferença de 20 centímetros, você já criou um outro ambiente. Então, é essa que é a questão, a padronização, a arrumação do teu orquidário. Esse é o grande segredo. Como que você arruma? Porque muitas vezes você tem que observar isso. Não adianta você ir pendurando as plantas de qualquer jeito. Tem que ter um critério. Normalmente, as plantas que têm reserva de água, que gostam de mais luz, você vai pendurar em cima. As que gostam de menos, no meio. E as que gostam aí de mais umidade, mais luz difusa, embaixo. E ali você criou 3 ambientes em um único local. Você não usa aquele pó de barro? Não. Porque eu não consigo controlar a umidade do pó de barro. Para mim, no meu ambiente, eu não consigo controlar. Então, não consigo. Então ele vai bem, daqui a pouco ela apodrece. Daí tem uma temperatura também, né? E ele mantém uma temperatura mais fria. Roberto, nesse tipo de cultivo que você falou, uma planta de cima, uma que gosta de mais água no meio, a outra que usa bastante umidade embaixo, tem que manter sempre a sanidade das de cima, porque se a primeira ela estiver doente, você rega ela, você vai matar todas as duas. E aí o que eu faço? Então vamos lá, o que eu faço? Vocês viram que as plantas não ficam uma do lado da outra. Elas ficam com uma distância. Então o que acontece? Essa está aqui. Então vamos colocar assim como se fosse, para vocês entenderem um pouco, como fica até mais fácil. Então eu coloco, sabe aqueles alambrados de fazer cerca? Alambrado soldado. Soldado? Eu coloco ele no teto, coloco ele na parte de cima. A planta aqui de cima, ela está pendurada numa da divisão. A planta que vai ficar aqui embaixo, ela está numa outra divisão. E a planta que está aqui mais embaixo, ela está numa outra divisão. Então, essa planta de cima não atrapalha a luminosidade dessa de baixo e nem essa, a outra de baixo. Porém, se uma de cima estiver doente, ela na rega, ela vai cair água aqui, ela não vai cair sobre essa outra planta. Tá? Então, é esse cuidado que se tem. É isso que eu te falo. Todo orquidário ele tem um limite de quantidade de plantas que você vai colocar. Não adianta ficar amontoando planta uma em cima da outra. Né? É esse cuidado que tem que se ter. Né? Que normalmente fica aquela questão, falta espaço. Não é falta espaço, você colocou planta demais. Tá? Na questão de replante de micro-orquídea, tá? Como normalmente eu faço o replante de micro-orquídea? Se eu preciso trocar o substrato, trocar a madeira ou trocar o xaxim, normalmente eu molho essa planta antes. Daí fica muito mais fácil, você molha ela, a raiz, ali o velame da raiz, fica muito mais fácil de você deslocar ele e de você tirar ele sem quebrar. Quebrar, você sempre vai quebrar algumas raízes, não tem jeito. Mas se você tirar seco, você vai quebrar muitas vezes metade ou mais da metade das raízes. Mas se você molhar e for retirando com cuidado, às vezes você quebra 20% das raízes. Então, tá ótimo. Quando você fala molhar, por exemplo, seria interessante deixar de molho, na verdade? Isso, o que eu deixo no molhar, eu molho ela na torneira mesmo, ou num vaso, coloco ali e molho.
espero alguns minutos até o velame ficar todo úmido, todo molhado, ou o substrato ou a madeira, e depois eu vou deslocando ele. Eu não simplesmente molho e já vou deslocando. Eu espero ele ficar todo molhado e o velame absorver toda a umidade e ele ficar mais maleável, que fica mais fácil de eu retirar ele. Ok? Sim, Roberto. Obrigado. Tanto no plantio como no replantio, é importante que a planta esteja bem firme, tanto no vaso, estaqueada, ou na madeira bem amarrada. Porque se a planta põe uma linha lá, a planta na madeira, o ventinho fica balançando. Não vai enraizar nunca. Vocês sabem o que é porque isso, gente, que você precisa fixar bem, né, a planta? Isso também acontece com as micro-orquídeas. Você tem que tomar um cuidado, que normalmente a gente falou que prende com linha, a gente amarra com linha. Quando a gente vai colocar em madeira, né, a gente prende ele com linha. Então, normalmente, eu pego a madeira, eu coloco a planta, primeiro a planta, prendo ela com uma linha, não é estrangular a planta, gente. É prender ela firme, depois eu pego um pouco de esfagno, coloco na base e prendo novamente. E depois eu amarro, tá? Por que isso? Se a planta ficar balançando, é aquilo que o Sandro falou. A ponta da raiz vai ficar raspando na madeira. E aí a raiz não cresce, a raiz não se desenvolve, ela quebra toda hora. E no vaso, a mesma coisa. Dependendo da qualquer planta. Se é uma masdevalha, que você fala, poxa, como que eu vou prender uma masdevalha? Você pega um tutor, ou pedacinhos de madeira, pedacinho de bambu, vai enfiando ali no esfagno, então tá o esfagno, tá a planta. Se ela não tem muito a raiz, você não vai conseguir prender, ela vai ficar mole. Então você pega alguns pedacinhos de bambu e vai prendendo do lado ela, assim vai ficar feio pra gente, mas para a planta vai ser ótimo. Você deixa ela ali, você prende do lado, ela ficou firme. Espera ali 6 meses, 1 ano, ela vai se desenvolver, depois você tira, ela apodrece e pronto. Eu aprendi uma técnica de fazer isso sem precisar ficar costurando. Como? Ensina pra gente. Você divide a touceira de uma masdevalha, Drácula, essas que não tem pseudoburro, mas tem as raízes têm que estar saudáveis. Então, naquele montinho de raiz que tem, em vez de você juntar o substrato assim, porque ela não vai parar, Sim. você abre a raiz, no meio dela você faz uma bola de músculo, bola de substrato que você vai usar. Coloca ela aqui, uma bolinha no meio, por fora da bolinha você pega a raiz e planta. Aí essa bola, ela trava a raiz do substrato. Vocês entenderam? Vocês viram? Então aí, ó, mais uma dica. A gente aprende, né? Então aqui no bate-papo todo mundo aprende, né? Obrigado. Aí vocês vejam, é uma técnica diferente. O que é importante? É isso, a planta não pode ficar balançando, né? Ou no vaso, ou que seja aí na madeira, de qualquer forma, ela tem que ficar firme, senão ela não se desenvolve, a raiz não cresce, não se desenvolve. Ok? Então aqui, para vocês terem uma ideia, como que eu faço com algumas plantas. Isso daqui é um Dendrobium ligniforme, é uma planta também bem chatinha para o cultivo, e eu cultivo ela junto com as micro-orquídeas, da mesma forma. Cultivo ela em madeira, vocês vejam aqui, ó, tem uma quantidade mínima de esfagno aqui para ela manter a umidade. Vocês vejam, uma prova que o ambiente está úmido, a madeira como que ela está começando a esverdear. E aqui ela está presa só com linha. Essa planta ela tem aproximadamente 1 ano que ela está comigo, e aqui ela já nasceu aí 2 bulbos e me deu uma floração esse ano. Né? Então é o desenvolvimento dela. E casca de peroba, você sente diferença por ser mais porosa? Não. Eu uso muito casca de peroba ou madeira reciclada. Tá? Então aquela madeira que tem ranhúrias quando está apodrecida. Então muitas vezes aqui a gente tem o pessoal que faz cachepô, ou faz ali vaso, ou faz móveis. Essa parte normalmente eles cortam, eles jogam fora. Então se vocês tiverem a oportunidade de achar isso e conseguir isso, essas madeiras de demolição, elas também são ótimas. Ou caso peroba, né, essas madeiras velhas também de demolição, da mesma forma, você faz ranhuras nela com uma serra, e aí você consegue cultivar da mesma forma. Aqui é um Zygostácea areniana, da mesma forma, eu planto ele direto, não coloco esfagno, não coloco nada, planto direto com linha e ele vai embora. Agora, o que é importante? Dentro do que a gente lê, dentro do que a gente observa, a gente precisa saber quando a gente precisa usar esfagno e quando a gente não precisa. Então você pega um dendróbio que nem esse, você fala assim, poxa, não preciso colocar esfagno, mas ele precisa do mínimo para se manter úmido.
um zigotácea, é uma plantinha pequena, delicada, vou colocar esfagno, você mata a planta. Então você tem que tomar muito cuidado para você poder distinguir, ter esse conhecimento de saber quando usar uma técnica, quando colocar esfagno, quando não colocar, quando eu posso pôr na madeira ou não posso. E isso só com leitura, só a gente perdendo algum tempo em conhecer a espécie, conhecer a planta, da onde que ela vem, como que é o hábito dela, para que a gente tenha sucesso no cultivo. Aqui é uma masdevalha, como a gente já falou, né? Era uma das plantas que eu matava, já devo ter matado umas 20 plantas dessas. Perdeu, vai ter mais. E aí, quando eu comecei a observar o meu ambiente e comecei a cultivar ela, respeitando o ambiente que eu tinha e da forma que o meu ambiente era, não tive mais problema, nem com Drácula. Agora, uma coisa que é interessante, gente, que vocês precisam observar: quando eu vou escolher uma planta para eu trazer